Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Márcio Miranda e estou aqui para falar sobre a colonização portuguesa. Essa sequência de vídeos que vai falar sobre história voltadas para o Enem, a parte específica que fala sobre colonização, eu usei três referências básicas, né? O Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, o Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, e o Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Essas referências elas vão estar sempre na descrição do vídeo, tá ok? Então vamos para a aula. Colonização dos portugueses aqui, no que chamou-se depois de Brasil, né? Que na verdade era América Portuguesa. Quando os portugueses chegaram aqui, mais ou menos ali em 1500, a gente teve uma fase inicial que é chamada período colonial, que vai de 1500 a 1530, onde Portugal e Espanha disputavam territórios na América. Então, eles assinaram uma série de tratados, e o que ficou valendo no final foi o Tratado de Tordesilhas, dividindo a América entre portugueses e espanhóis. Lembrando que Portugal havia um clima de centralização política, fatores geográficos, que fez com que esse país fosse o primeiro a se lançar no projeto de grandes navegações. Mas, mas os espanhóis acabaram chegando e topando aqui no Brasil antes deles, na América. Tá? Então, para eles dividirem esse território, foi assinado o tratado na cidade de Tordesilhas, lá na Espanha. Foi um período marcado por pouco interesse de Portugal devido à ausência de grandes riquezas. Que grandes riquezas são essas? O Brasil fazia comércio com o Oriente e de lá vinha as especiarias, cravo, canela, pimenta, onde os portugueses repassavam essas mercadorias para outros países europeus lucrando, tendo um lucro muito grande. Então, aqui no Brasil, eles não encontraram essas riquezas. Porém, eles encontraram uma outra riqueza chamada de pau-brasil, que vai ser utilizada também no comércio entre numa troca comercial chamada de escambo entre portugueses e os nativos americanos ou povos ameríndios, tá? Vamos seguir aqui então. Sendo assim, a gente tem uma colonização de fato, né? Havia ameaças, havia ameaças do Brasil perder, dos portugueses perderem esse território para outros países que invadiam e não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. A França, a Holanda, principalmente esses dois países, eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. Inclusive, tem uma frase do rei da França na época que ele questionava os portugueses sobre essa ocupação, dizendo que não havia nenhum documento, nenhum atestado que dizia que a América deveria ser dos portugueses e dos espanhóis. Então, eles ficavam pirateando o território litoral brasileiro. Então, por conta dessa ameaça, a partir de 1534, havia vários motivos, né? Dentre eles esse, de colonizar de fato o Brasil. Portugal passava por dificuldades financeiras, prejuízos financeiros, advindos principalmente do investimento que eles faziam, que eles fez no período pré-colonial. As riquezas do Oriente, além da concorrência, estavam escassas, eles já não lucravam tanto assim, então eles tiveram que colonizar de fato o Brasil, né? Com medo justamente de perder totalmente esse comércio e gerar uma crise interna lá em Portugal, tá? Então, vai haver uma necessidade aí por conta de uma crise financeira, que pelo menos era o que Portugal
estava alegando nesse momento aí, me acostumando ainda com essa barrinha de ferramentas aqui. Ah, e o que que vai ser então a colonização de fato do Brasil? A partir de 1534, né, teve esse motivo, que era a crise financeira, e eles vão, como eles vão alegar uma crise financeira, eles vão terceirizar a colonização, ou seja, eles vão delegar para terceiros essa tarefa de colonizar o Brasil. Então, eles vão pegar pessoas, principalmente membros da elite portuguesas, e vão criar as famosas capitanias hereditárias. O que que são as capitanias hereditárias? São grandes extensões de terra, né? Essas extensões de terra são gigantescas. O Brasil, ou América Portuguesa, foi dividido em 15 capitanias hereditárias, que são grandes territórios entregue na mão de 15 pessoas, né? Essas capitanias hereditárias vão dar origem às províncias, né? No Brasil colonial, elas vão ser chamadas de capitanias, no Império de província e na República de estados, né? É, o que marca essa fase inicial aí é uma administração descentralizada. Os portugueses não conseguem manter um controle tão grande sobre o território brasileiro, né? As capitanias elas são independentes entre si, apesar de pertencer a Portugal, mas elas são independentes, são muito grandes, praticamente são umas isoladas das outras. E aí é que vai estar o grande motivo delas não terem dado certo, né? Mas antes de não ter dado certo, elas foram doadas para pessoas de confiança do rei, né? Quem são essas pessoas? Quem são eles? São os capitães donatários, que eram pessoas que pertenciam à nobreza, as pessoas mais ricas da, lá de Portugal, que eram pessoas da confiança ali do rei, que tinham a responsabilidade de fazer o quê? Colonizar e explorar o território brasileiro, gerar lucros e depois repassar parte desses lucros para a coroa portuguesa. Ou seja, o Estado português pegou o território brasileiro, ou América Portuguesa, entregou na mão dos capitães donatários, 15 capitanias hereditárias, grandes propriedades, eram territórios enormes. E a missão desses capitães donatários era ocupar essas regiões, proteger, explorar e para repassar grande parte desse lucro para, para o rei, né? Porque senão também não valia a pena investir. Alguma coisa o rei tinha que ganhar. Então, é, essa doação ela era regida por alguns documentos. Que documentos são esses? A carta de doação, a carta de doação, que era um documento de posse da terra. Ela tinha um caráter hereditário, ou seja, passava de pai para filho, e ela não era definitiva, porque o rei podia tirar. Ou seja, era como um documento que regularizava essa situação da doação. O rei passava a posse da terra para os capitães donatários mediante um documento chamado Carta de Doação, e esse documento, essa terra, ela passava de pai para filho, era hereditária. Porém, o rei poderia confiscar essa terra caso o, o capitão donatário deixasse a desejar ir. Ele poderia confiscar a terra de volta, né? Então,
Essa, esse era um dos documentos. O outro era a foral, que vai definir direitos e deveres do rei, né? Como assim direitos e deveres? Vai, primeiro que vai limitar o poder do donatário, do capitão donatário. Eles tinham alguns poderes, mas óbvio que não era um poder absoluto, era controlado pelo rei, né? Os direitos dos capitães donatários. Quais eram os direitos dele, de acordo com essa foral? Explorar economicamente a terra, usar mão de obra indígena, que era mão de obra escravizada através do escambo, ou seja, os capitães donatários tinham uma relação comercial com os indígenas, né? Uma relação econômica, e muitas vezes essa exploração ela foi escalando, né? Porque era uma simples troca ali no início, né? Os portugueses ofereciam alguns produtos para os indígenas, e eles captavam o pau-brasil, mas isso aí foi escalando para uma mão de obra forçada. Então, vai ter muitas revoltas por conta disso, e cabia ao capitão donatário controlar essas revoltas aí. Se não desse certo, o rei confiscaria de volta. O capitão donatário, ele podia fazer também o seguinte, ele podia doar grandes propriedades para outras pessoas, chamadas Seis-Marias. O que são as Seis-Marias? São territórios, são grandes porções de terras que vão dar origem aos latifúndios atuais. Ou seja, capitão donatário ele já recebia uma capitania hereditária, que era uma fazenda enorme, que é tão gigantesca que ele poderia pegar, dividir e dar uma parte para outras pessoas da confiança dele. Ou seja, outras fazendas também gigantescas, né? Chamadas Seis-Marias, que eram territórios, fazendas. Então, os deveres dos capitães donatários: repassar os lucros para Portugal, né? Pegava lá, tirava uma parte e entregava para eles. Tinha que administrar e explorar a colônia, tinha que defender o território contra invasões estrangeiras e povoar a região. Então, esses deveres, direitos e deveres, eles estão regidos naqueles dois documentos, a foral, né, e as cartas de doação. Se não der certo, o que vai acontecer se não der certo? O rei poderia confiscar essa terra. Não é exatamente o que acontece, mas eles vão trocar o sistema, né? Vai haver um fracasso ali das capitanias, né? Aqui, ó, capitanias não teve sucesso, porém só três conseguiram se destacar: de São Vicente, Pernambuco e de Salvador, na Bahia. As outras fracassaram. Por quê? Quais são os motivos do fracasso? Isolamento, falta de apoio da coroa. Eram grandes propriedades isoladas aqui dentro do Brasil, territórios enormes, muitas vezes não dava para nem chegar lá, então elas ficavam isoladas. Isso facilitava a invasão de estrangeiros, como eu falei no início, contrabando ao Brasil, mercadorias. Nesse conflito, muitos donatários abandonavam, e as capitanias elas só ficavam existindo, né, ali no papel mesmo. Acabava não dando certo. É por isso que vai haver uma substituição das capitanias hereditárias pelo governo geral, né? Quais são as características? A manutenção das capitanias, elas vão continuar existindo, porém, elas vão coexistir com o governo geral, né? Como elas havia uma descentralização política, agora sim vai ter uma centralização administrativa bem maior.
O governador vai governar todo o território, mas esse governador está subordinado diretamente ao rei. Ou seja, só havia um caminho para controlar esse território, que era exatamente centralizar os poderes ali nas mãos dos governadores gerais e depois nas mãos do rei. Então, o governo geral ele não acabou com as capitanias hereditárias, eles coexistiram ao mesmo tempo. Era uma forma de um tentar ajudar o outro. E como é que era essa estrutura do governo geral? Como é que era a estrutura? Tinha um governador geral, que era responsável por administrar a colônia, tinha um ouvidor-mor, mor, essa palavra mor aqui significa maior, era responsável pela justiça, provedor maior, responsável pela cobrança de impostos, e existia o capitão-mor, que era responsável para defender o território das invasões, né? Era tipo um exército daquela época. E sendo assim, foram construídas várias fortalezas, então, ali no litoral brasileiro, né? Cabo Frio tem um forte lá, assim como várias outras cidades do Brasil. Enfim, funções do governo geral: explorar economicamente o território, basicamente a mesma função das capitanias hereditárias, gerar lucros para a sociedade colonial, mas gerar uma parte para a coroa portuguesa, povoar, uma vez que as capitanias hereditárias era praticamente não dava para povoar, eram territórios muito grandes, isolados, combater as invasões e corrigir exatamente as falhas das capitanias hereditárias. Uma delas elas não conseguiam, os capitães donatários não conseguiam proteger o território justamente por eles serem muito grandes. Era fácil invadir. Então, primeiro o governador geral aqui, quem é que vai ser? Vai ser o Tomé de Souza, ó, primeiro governador geral. Função dele, ele vai trazer os jesuítas, os primeiros jesuítas. A gente está vivendo aí, no século XVI, o contexto da reforma religiosa na Europa. A igreja ela se dividiu entre a igreja católica, apostólica romana e a igreja protestante, e os portugueses vão aproveitar esse contexto para vir para o Brasil para buscar e catequizar novas pessoas. Então, vai criar um bispado aqui, a função catequizar as pessoas que moravam aqui, povos originários, e o Brasil vai se tornar católico a partir daí. Lá no Império, vai ser a religião oficial do Brasil. Então a gente tem destaque para algumas figuras aí, né? O, que vão ajudar na catequização. O Padre Antônio da Nóbrega e o José de Anchieta, certo? Então, esse primeiro governador geral trouxe a religião para o Brasil. Depois, o segundo governador, Duarte da Costa, ele vai entrar em conflito com os jesuítas, porque os colonos queriam escravizar os indígenas, os jesuítas eram contra, então vai ter um conflito por conta disso, né? A sociedade colonial vai entrar num debate para ver se usa ou não a mão de obra indígena. Eles vão fundar um colégio, parte do colégio que vai dar origem à cidade de São Paulo, né? Formação da cidade de São Paulo. Então, veja bem, as capitanias hereditárias vão dando origem às principais cidades do Brasil, né? E a gente tem aqui no com Duarte da Costa a formação de uma cidade importante que a gente conhece até hoje, que é São Paulo, beleza? O segundo governador geral é o Mendes Sá.
O Mendes Sá, ele vai continuar o trabalho do anterior. Ele vai reduzir a utilização da mão de obra indígena no trabalho, vai incentivar o uso da mão de obra dos africanos, né? Vai expulsar os franceses do Brasil e vai fazer uma aliança com indígenas. É, alguns indígenas vão fazer uma aliança com os franceses para lutar contra os jesuítas. Quem são esses indígenas? Os tupinambás. Então, veja bem, a mão de obra indígena ela acabou não sendo suficiente porque, para efetivar um projeto grande, havia uma necessidade de mão de obra, muita mão de obra. Como os portugueses já vinham usando mão de obra africana nas ilhas do Atlântico, eles apenas adaptaram, só que isso aí acabou gerando um período bem ruim da história do Brasil, que é a escravidão, a escravização das etnias africanas, né? Então, havia esse incentivo aí no início. E essa relação aí, essas guerras, deu origem à cidade do Rio de Janeiro. Então, o período do governador Mendes Sá acabou dando origem à cidade do Rio de Janeiro. Então, essa foi a importância dos governadores gerais. Eles consolidaram a colonização portuguesa, formou cidades estratégicas como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí vai ser a base administrativa, né? Salvador, capital do Brasil, eles vão criar a base, a estrutura administrativa de centralização portuguesa, coisa que não era possível durante o período das capitanias, né? E nisso, o Brasil ele começa ali no litoral e ele vai aumentando de tamanho, né, de acordo com a assinatura de vários tratados. A gente tem um tratado depois, bem na frente, que é o Tratado de Madrid, que praticamente ele criou o Brasil com o tamanho que a gente tem atualmente, né? Mas isso aí foi, essa configuração territorial, ela foi aos poucos. O Brasil nem sempre teve esse tamanho. Tchau, tchau. Até a próxima. Fica com Deus.